Você já parou para pensar que quanto mais você fala sobre os seus planos, mais parece que algo tenta te impedir? Neemias nos ensinou uma lição: há tempo de falar e há tempo de ficar em silêncio. Muitos de nós já conhecemos a história de Neemias. Neemias que era um copeiro de um rei e fica sabendo que agora lá em Israel, da cidade que ele tinha saído, foi levado como cativo, já estava vivendo uma vida tranquila, mas agora ele vai ficar sabendo que o seu povo estava padecendo naquele local. A verdade é que nós acreditamos que isso foi apenas um desejo do coração de Neemias, mas na verdade foi um plano do próprio Deus que implantou esse projeto no coração de Neemias. E é disso que eu estou querendo falar com você agora. A verdade é que o nosso Deus, ele coloca no nosso coração planos, sonhos e projetos, mas muitas vezes, será que nós temos tido sabedoria para poder conduzir isso que Deus colocou nas nossas mãos? Neemias capítulo 2, os versículos 11 e 12 vai dizer assim: Então cheguei a Jerusalém, depois de esperar 3 dias, me levantei à noite, junto com alguns poucos homens que estavam comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus havia posto no meu coração para eu fazer em Jerusalém. Aqui Neemias, já com um plano, com um projeto, com um propósito, ele vai entender que ele não precisava chegar em Jerusalém e contar para todos aquilo que ele estava fazendo. Mas Neemias chega em silêncio. E você vê que na palavra vai dizer que ele junta os poucos homens que estavam com ele. Porque se preciso for, Deus vai colocar poucas pessoas do seu lado. Mas nem para essas poucas pessoas você tem a necessidade de falar. Aqui não diz que ele contou para esses homens o que ele estava fazendo. Ele apenas levantou, caminhou pela cidade. E eu posso imaginar agora de mesa olhando aqueles muros todos derribados, caídos, e na mente dele pedindo a Deus a solução. Mas ali agora ele não vai emprestar o ouvido para outro. Você sabe por que Deus não permitiu que Neemias falasse com as outras pessoas? Porque às vezes aquilo que Deus colocou no seu coração, aquilo que Deus colocou no coração de Neemias, para ele consegue enxergar. Para ele vê o muro caído, mas ele já consegue enxergar que Deus vai fazer algo e aquele muro vai estar de pé. Mas às vezes algumas pessoas que estão perto de nós, elas não conseguem entender, elas não conseguem sentir. Então às vezes é melhor que você não fale para que essas pessoas não venham te desanimar. E muitas vezes essas pessoas não fazem isso por mal não, é porque elas ainda não viram aquilo que Deus colocou no seu coração. Neemias entende que ele deveria guardar o seu coração, guardar os seus pensamentos, guardar o seu projeto. Já percebeu como a gente tem a facilidade de querer falar sobre aquilo que a gente ainda nem fez? A gente começa a desenhar um projeto, a gente já quer contar. E a neurociência vai dizer que sempre que você conta algo que ainda não aconteceu, você vai liberar hormônios do prazer. Esse hormônio vai te realizar momentaneamente, mas na verdade depois ele te traz um desânimo, porque ele entende que você já teve uma recompensa por aquilo. Então, guardar os seus projetos é esperar o momento certo. Não que as pessoas fiquem sabendo, mas que elas vejam de fato aquilo que Deus está fazendo na tua vida. E toda vez que a gente fala antes da hora, a gente entrega as cartas necessárias para o nosso inimigo. E ele vai começar a usar algumas pessoas, algumas situações para tentar nos parar. É por isso que toda vez parece que não dá certo. É porque, de fato, a gente não deveria falar. Vamos aprender com Neemias. Neemias fica quietinho e deixa que as próprias obras de suas mãos sejam vistas. Quando aqueles muros já começam a ficar de pé. E aí começam os outros relevantes. Mas aí é uma outra etapa. Mas para que Deus comece a realizar os sonhos que ele colocou no seu coração e os projetos, vamos aprender com Neemias, vamos fazer em silêncio, vamos deixar que o trabalho por si só fale, e não as suas palavras vãs, porque toda vez que a gente fala de algo que não acontece, a gente acaba descredibilizando aquilo que Deus tem para fazer nas nossas vidas, que nós possamos aprender com Ele e esperar o tempo certo, porque o tempo certo ele vem do nosso Deus, não é o nosso. O nosso tempo é falho, os nossos pensamentos são limitados, mas o Deus que colocou esse projeto no seu coração, o Deus que já te entregou elementos necessários e você nem sabe, você já tem aí dentro de você todos os elementos para a conclusão do propósito, do projeto e daquilo que Deus tem para fazer através da sua vida. Receba essa palavra e tome posse dela. Que Deus te abençoe, graça e paz.